Fala, povos e povas desse Brasil! Hoje a gente vai falar sobre estudos, aprendizado. Eu sei que a gente vive num momento de Brasil em que a galera se importa muito mais com o que você estuda, com teoria, etc, do que de fato se você está aprendendo ou se aquilo vai ser útil para sua vida. E eu vejo tanta gente falando tanta besteira na internet sobre tem que fazer tal coisa, tem que fazer outra, gente que não tem conhecimento, nunca estudou, nunca se aprofundou no tema de aprendizagem, não sabe como a mente humana funciona e fica cagando regra aí na internet. E hoje a gente vai desconstruir alguns desses mitos ao vivo, e você que ficar até o final... Produção puxou minha orelha porque eu tô tão acostumado a fazer vídeo ao vivo aqui que já tava no modo automático. Mas bora lá, a produção separou alguns temas aqui, algumas dicas, alguns conceitos. Bora ver se esse negócio é verdade ou é mentira. E o meu objetivo aqui é falar a minha opinião, o que funciona pra mim e o que eu tenho ensinado pros meus alunos e que também tem funcionado pra eles, beleza? Acordar cedo para estudar é mais eficiente porque você tá com a cabeça fresca. Mais ou menos. Cada pessoa aprende de um jeito, cada pessoa funciona de uma maneira, não tem como a gente generalizar esse tipo de informação. Por exemplo, eu nunca consegui estudar de manhã. E mesmo assim fui para Harvard, mesmo assim fui para MIT, mesmo assim fui para Stanford, mesmo assim eu não me considero uma pessoa burra e uma pessoa que tem dificuldade de estudar. Mas eu não estudo de manhã. De manhã é um horário que eu gosto de fazer coisas mais automáticas, que não exigem tanto esforço da mente. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de estudar depois das 6 da tarde, depois da meia-noite. Cara, aí parece que a minha produtividade é multiplicada por 1000. Eu viro tipo um super saiyajin nível Deus, assim, sabe? Cabelão azul e vou que vou e nada me impede, sacou? Mas o ponto principal aqui é, não existe cagação de regra. Cada pessoa tem que fazer aquilo que é mais adequado pro seu estilo pessoal e é muito importante você aceitar os seus estilos de aprendizagem. Ouvir música clássica enquanto estuda ajuda a mente. Outra coisa aí que é meio bullshitagem da internet. Não funciona pra todo mundo assim. Muito pelo contrário, quando a gente começa a entender o funcionamento do nosso cérebro, a gente percebe que a gente tem uma máquina aqui. E quando essa máquina ela foca 100% em uma coisa, ela consegue ter 100% de efetividade naquilo. Quando ela foca 50% nos estudos e 50% em música, seja qual ritmo for, não necessariamente auxilia os estudos. Olha só que interessante. Porque o seu cérebro acaba dividindo o potencial que ele tem de interpretação de sinais, de interpretação de informação. O ideal é que você esteja num lugar tranquilo, em silêncio e estudando sozinho para maior efetividade. Mas aí tem uma outra estratégia que eu acho muito interessante, que é uma estratégia complementar, é um nível avançado depois que você já aprendeu a estudar sozinho em silêncio, que é estudar com barulho. What? E por que essa estratégia é importante? Porque na prática, na vida real, quando você for trabalhar, quando você for fazer uma prova, quando você for fazer Enem, você for fazer vestibular, não existirá nenhum momento de silêncio absoluto. Quando você estiver no seu escritório trabalhando com a galera, vai ter barulho. Quando você estiver fazendo Enem, vai ter barulho. Quando você estiver fazendo uma prova, vai ter barulho. Sempre vai ter aquele cara que vai estar pegando uma barra de cereal, abrindo, fazendo aquele barulho. E se você não tem a sua concentração treinada, isso vai te atrapalhar. Nesse contexto, eu acho que música é maneira. Não precisa ser necessariamente música clássica, nem rock and roll, nem pode ser qualquer coisa. Pode ser música japonesa, chinesa, K-pop, pode ser sertanejo, pode ser o que você achar mais adequado, ou você pode simplesmente estudar do lado da sua mãe ou da sua família enquanto eles estão conversando dentro de casa, que também funciona. O ponto aqui, nesse nível mais avançado de estudos, é você conseguir trabalhar sua concentração enquanto você está num ambiente real que existe barulho. Use a técnica Pomodoro, estude 50 minutos e tire 10 minutos de folga. Galera, isso daqui já foi comprovado cientificamente pelos maiores estudiosos do mundo, de vários países, Estados Unidos, China, Singapura, etc., que não é verdade. Você não precisa ficar fazendo pausas nos seus estudos para aumentar a sua concentração. Não existe essa fórmula mágica de estude 50 e tire 10 minutos. E o que acontece é exatamente o contrário. Demora para o seu corpo, para sua mente engatar, para sua mente ter uma concentração de um nível interessante e pode demorar até 1 hora. Seguindo essa metodologia do Pomodoro, quando você estava começando a se concentrar, ter o maior ápice de concentração, você quebra, dá uma pausa e depois você está começando, aí dá uma pausa, então não faz nenhum sentido. O que os estudiosos chamam de flow, que é quando você chega no seu nível máximo de concentração, ele geralmente acontece depois de 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, e aí você consegue estudar por horas. Quando você começa a engatar na sua concentração, não é a hora de parar. É aí que você tem que pisar no acelerador e
continuar e aproveitar esse estado da sua mente de concentração máxima que alguns pesquisadores e cientistas chamam de flow. Aproveite isso e não interrompa o seu ciclo de aprendizagem. Estudar na véspera da prova não funciona. O seu cérebro é como um músculo que você precisa trabalhar todos os dias para ficar forte. Mais ou menos. Porque se você estudar num dia antes da prova, você vai aprender. Só que você vai guardar esse conhecimento e esse aprendizado numa memória que está aqui na sua mente, no seu cérebro, que é uma memória de curto prazo, que você vai aprender, só que em menos de 24 horas, 70% dessa informação já vai ter evaporado e nunca mais você vai lembrar dela. Então você até aprende um dia antes da prova, só que você tem uma curva de esquecimento muito grande. Quem criou isso daí foi um professor de Harvard chamado Ebbinghaus, que ele criou a curva de Ebbinghaus. Ele fala exatamente sobre esse problema do esquecimento e do funcionamento da mente. Quando você faz um aprendizado espaçado por maior período de tempo, aí a tua mente começa a de fato guardar informação para sempre. Aí você tem um aprendizado que é como se fosse um HD do seu computador. Você guardou a informação ali, ele só vai sumir dali a partir do momento que você excluir. Do contrário, ele vai estar ali para sempre. Estudar com livros é uma das maneiras mais eficazes de aprender. Desliga o celular, saia da tecnologia e... Não vou nem terminar de ler essa pergunta aqui, galerinha. Isso daqui me deixa muito incomodado, cara. Eu odeio gente cagadora de regra, que não estuda, que não tem conhecimento e fica falando esse tipo de coisa. Cada pessoa aprende de uma maneira diferente. Não existe essa fórmula mágica, generalista, que funciona para todo mundo. Tem pessoas que vão aprender mais com o livro, porque o cheiro do livro, ver as letras ali, papel, caneta, ajuda essa pessoa porque ela foi estimulada dessa maneira quando ela era criança. Tem pessoas que vão estudar melhor com Google, com YouTube, com videoaula, com audiobook e etc. E a gente não pode generalizar e colocar todo mundo no mesmo pacote. Você precisa entender como você aprende e, se possível, até fortalecer o seu autoconhecimento para você descobrir o que faz mais sentido para você. O que eu mais vejo a gente falando assim, ó, tenho dificuldade com matemática. Na verdade, você teve um professor ruim ou uma pessoa que te instruiu para aprender com uma metodologia que não funcionava para você. Não é sobre matemática, não é sobre português, não é sobre biologia, não é sobre inglês, não é sobre essas matérias, é sobre aprendizagem. E a partir do momento que você é ensinado através de uma metodologia que não se enquadra na sua realidade, no seu estilo, na sua personalidade, da maneira como a sua mente funciona, você automaticamente vai ter bloqueios e aquilo vai atrapalhar a sua aprendizagem e você vai se sentir atrasado, sendo que a culpa não é sua, a culpa é da instituição ou do sistema ou da metodologia aplicada. Então tome muito cuidado com essas verdades que a galera tenta colocar para todas as pessoas, porque não funciona dessa maneira. Se empodere e se conheça, descubra a maneira como você aprende e foca nisso, beleza? Inclusive eu quero saber de você, de todos esses pontos que a gente falou aqui, qual você achou mais relevante, o mais interessante, qual você não sabia, qual você se surpreendeu. Me conta aqui embaixo as experiências de vocês. Eu sou um apaixonado por aprendizagem, adoro ensinar e adoro entender como a mente humana aprende. Então eu quero saber as experiências de vocês também. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, curte esse vídeo e te espero no próximo, sempre com lições muito fodas sobre como ter sucesso no Brasil e no mundo. Tamo junto, um grande abraço, valeu!